O programa a seguir é produção independente da ADURGS. A rádio da universidade não se responsabiliza pelas opiniões manifestadas por seus apresentadores e entrevistados. Olá, comunidade acadêmica e científica do Rio Grande do Sul. O programa DURGS do Ar desta semana vai repercutir a eleição do novo presidente da República, Jair Bolsonaro, do PSL, e a nova composição do Parlamento Brasileiro, que toma posse no dia 1º de janeiro de 2019. Eu sou o jornalista Araldo Neto e estou aqui com minha colega Giliane Greff. Tudo bem, Gili? Tudo bem, Araldo? Para debater o assunto, nós temos aqui no estúdio o presidente da ADURGS Sindical, professor Paulo Machado Morse. Lembrando que essa é a continuação da entrevista que ele fez a primeira parte na semana passada e hoje está aqui para completar a entrevista, para trabalhar especificamente nos temas voltados à educação para o governo de Jair Bolsonaro a partir de 2019. Tudo bem, professor Paulo Machado Morse? Boa tarde. Professor, um dos destaques do plano de governo do Bolsonaro é instituir que alunos de universidades públicas paguem mensalidades, especialmente alunos de maior renda. Pela proposta, o valor arrecadado formaria um fundo para ajudar no financiamento de vagas para carentes. O ensino público gratuito é garantido pela Constituição. Para mudar isso, seria necessário aprovar uma proposta de emenda constitucional, onde 3/5 dos parlamentares deveriam ser favoráveis a este tema. Qual a opinião da DURGS sobre o tema cobrança de mensalidade nas universidades públicas? Bom, obviamente, de pronto já afirmo que nós somos contra cobrança, mas eu vou justificar, não basta ser contra. Esse é um ataque que nós já estamos sofrendo há muito tempo. Desde o governo FHC que se fala nisso. Se falava nisso dentro do Ministério da Educação. E eu quero lembrar que este ano nós tivemos a Conferência Regional de Educação para América Latina e Caribe, para Educação Superior, na Argentina, em Córdoba. Eu estive lá com toda uma delegação de sindicalistas. E o que foi aprovado na resolução final daquela conferência foi exatamente manter a ideia de que a educação é dever do Estado e direito do cidadão. E, portanto, reforçando a necessidade de uma educação pública universal, atingindo a todos, gratuita, sem distinção de classes com valores de capacidades aquisitivas diferentes, né? Isso está no corpo da carta do final dessa conferência, e é importante associar isso a um ataque que nós estamos sofrendo mundialmente, que é no sentido da privatização da educação. Eu associo essa intenção de trazer para o ensino superior público brasileiro o pagamento de mensalidade à tentativa de facilitar a privatização da educação. A privatização significa, do jeito que eu estou me referindo, eu não estou me referindo a instituição privada, qualquer uma. Não, existem aquelas boas instituições privadas, que são aquelas que não têm dono, comunitárias, por exemplo, né? Cujas mantenedoras não são uma pessoa que visando lucro. Né? Nós temos vários exemplos, inúmeros exemplos aqui no Brasil. No Rio Grande do Sul temos algumas excelentes instituições de ensino superior privadas. Não é isso que me refiro às multinacionais que
mercantilizam a educação. Algumas já com ação na Bolsa de Valores em São Paulo. É a isso que eu me refiro. Então, essas coisas estão ligadas, estão relacionadas. Depois, a educação pública recebe dinheiro do erário. A boa educação privada também. As universidades que têm boa educação, boa pesquisa, principalmente, recebem dinheiro público. Recebem dotações públicas através de vários órgãos financiadores. Então, não é verdade que uma boa universidade privada só vive às custas daquela mensalidade. Acontece que isso não é dito. As pessoas que usam esses argumentos contra a universidade ser gratuita sabem disso, mas não fingem que não sabem. Né? Uma boa universidade privada gasta muito dinheiro público, sim, se faz pesquisa boa, porque isso é caro. Então, não é a mensalidade que vai sustentar a universidade. Tá? Então, a coisa é muito mais ideológica do que de natureza prática. Nós continuamos e continuaremos sendo contra essa porta de entrada para a privatização da educação, que seria, a porta de entrada seria começar a cobrar dos alunos. Agora imagina, você bota o seu filho na universidade, e entrou na URGS, e ele vai pagar em função, aí vão dizer, não, mas a gente vai fazer uma avaliação social para verificar qual é, se o Haroldo, o pai dele, pode pagar, quanto que vai poder pagar, etc. Imagino que não vai ser de fonte de maracutaia, esse tipo de avaliação, etc. Né? Se no Bolsa Família tem gente, né, burlando, sempre que existe esse tipo de coisa, né, é complicado. Né? Então, mas não é por isso, eu só estou fazendo um parênteses, não é por isso, essencialmente, é o princípio. Então, uma outra consequência do ensino pago será dizer, bom, agora os alunos estão pagando, nós lavamos as mãos. Tá? E vão lavar as mãos, se quiserem, vão aproveitar para lavar as mãos com relação às nossas atividades de pesquisa, de pós-graduação. Né? Então, nós somos radicalmente contra essa ideia. Tá? E, por falar em educação, eu fui informado de que cogita-se de que nós teremos um ministro da Educação militar. Exato. Já tivemos. Alguns até razoáveis. Mas não é o momento de se voltar a fazer isso. Né? Até mesmo o ministro da Defesa, que foi-me dito que será um militar. Ministro da Defesa não tem que ser militar. Ministro da Defesa tem que ser civil. É uma posição administrativa, política, estratégica. Né? E foi-se o tempo em que havia os 3 ministros militares, que corresponde hoje aos 3 comandantes das 3 armas. Não é? O ministro da Defesa não tem que ser militar e o ministro da Educação não tem que ser militar. Então, se é assim, nós estamos começando muito mal. Professor, justamente um dos cotados seria, né, o general Alésio Souto para ser o ministro da Educação do governo de Bolsonaro. Ele fez uma afirmação que em qualquer país razoável, numa entrevista que ele deu, 30% ou 40% dos recursos são destinados ao ensino superior. Mas aqui, no Brasil, já tem chegado a 70% dos recursos. Então, ele é contrário a isso. E isso, na visão dele, deve ser alterado. Como que o senhor avalia essa declaração? É possível prever mais cortes para a educação pública? Em primeiro lugar, eu pergunto o que é uma nação razoável. Eu diria a esse general que a nossa nação é razoável. E se eles não atrapalharem, ela vai ficar cada vez mais razoável. Tá? Eu não gosto dessa
posição de vira-lata. A Europa é bom, os Estados Unidos é bom e nós somos não razoáveis. Não é assim. Nós temos que nos dar o respeito. Nós somos uma nação razoável, sim, senhor general. E o senhor, qual é a experiência que o senhor tem, general, de educação superior para falar uma coisa dessa? Esse dinheiro que o senhor está falando, esse 70%, para começar, não são só para a educação pública. Como eu disse há pouco, vai também para a área privada. E depois, o pouco dinheiro, se o pouco recurso que a gente recebe é 70% do total na educação, significa que o resto está muito mal. Mas não é tirando de nós que vai melhorar o resto. É porque não está sendo cumprido o Plano Nacional de Educação. Muito simples. É isso. O Plano Nacional de Educação não está sendo cumprido e não será cumprido por causa da Emenda Constitucional 95. É muito simples. Nem sei se esse general conhece o Plano Nacional de Educação, que é lei, e não está sendo cumprido. Professor Paulo Machado Mores, presidente da Durgs. O cientista brasileiro Miguel Nicoleles, um dos principais pesquisadores do mundo, afirmou que, dependendo do resultado da eleição, a ciência brasileira poderia deixar de existir. Como você avalia o futuro da ciência e tecnologia no futuro governo de Jair Bolsonaro, após anos de drásticos cortes nesta área? Eu concordo inteiramente com o Nicoleles. Não basta a ciência ser alimentada com recursos regulares. Além disso, se os cortes de recurso não estão evitando o nosso trabalho daqui para frente apenas, estão botando a perder todo um grande investimento dos anos passados. Muito dinheiro foi gasto para equipamento de pesquisa em toda a nossa área científica. Isso tem que ser mantido e atualizado. No momento em que você corta os recursos, você está fechando laboratórios. Então, tratar a ciência como sendo um luxo dispensável é de uma irresponsabilidade que chega a ser algo assustador com relação ao futuro da nação. Tá? Então, isso nós não podemos deixar acontecer. Outro comentário que eu ouvi que vem dessa equipe de governo é que eles querem acabar com a CAPES. Bom, se acabar com a CAPES, acaba com recursos humanos, com a formação de recursos humanos, acaba com a formação de cientistas. Então, vamos só voltar a plantar milho e criar boi. Professor, a equipe do presidente Jair Bolsonaro também, eles manifestaram contrariedade ao sistema de cotas na universidade pública. O que a extinção desse modelo ela representaria hoje para a universidade pública? Giliane, você sabe dizer quais são os argumentos deles? Porque eu gostaria de ver os argumentos. Eu conheço muitos argumentos. Eles são a favor da meritocracia, basicamente, né? Por quê? Eu quero os argumentos. Eu conheço argumentos a favor e argumentos contra. Mas parece-me que ser contra as cotas tornou-se uma obrigação desse grupo neoliberal que agora está ocupando o nosso governo, né? Passou a ser uma obrigação de repetir o mantra. Vamos repetir, assim como a esquerda também tem seus mantras repetidos. Tá? Os progressistas também têm seus mantras. Às vezes a gente percebe que a gente incorre nesse tipo de erro, ficar repetindo mantra. Mas esse é um mantra da direita. Não tem sentido porque, independente dos argumentos a favor ou contra, o sistema de cotas está implantado e a questão é, vamos monitorá-lo bem
para ir adequando essa prática com o tempo. Talvez não seja necessário o sistema de cotas a vida toda, por toda a eternidade. Então, talvez nós possamos, no futuro, tomara isso aconteça, nos darmos conta que não há mais necessidade, porque nós conseguimos resgatar um grande compromisso que tínhamos com com aquelas minorias. Mas agora não é hora de ficar falando nisso. As cotas são muito importantes, o sistema de cotas é muito importante. Tá? Você repara isso andando num campus universitário. Tá? E você repara o quanto isso foi positivo. É fácil de perceber. Bom, professor Paulo Machado Mores, presidente da Durgs, a equipe do futuro governo Jair Bolsonaro propõe que os reitores e vice-reitores das universidades federais sejam indicados com base na experiência em gestão e administração e na ausência de vínculos com partidos de esquerda. Atualmente, a escolha do reitor e do vice é feita pelo presidente com base na relação dos mais votados. Se for colocada em prática, a medida afetaria a autonomia das universidades. Qual a posição da Durgs sobre essa opinião aí do governo Jair Bolsonaro? Bom, quais são as qualidades do reitor mesmo, Araldo? Gestão e administração e ausência de vínculo com partidos de esquerda. Eu conheço uma pessoa da equipe do Bolsonaro que tem essas características. E será um fracasso. É o ministro da Fazenda. Ele não tem nenhuma experiência Paulo Guedes. Paulo Guedes. Será um fracasso. Ele não tem nenhuma experiência em gestão pública. Tá? Administrar uma universidade não é comandar um quartel. Se isso for posto em prática, logo vão perceber do grande erro que fizeram. Tá? É impossível você colocar no comando de uma instituição universitária de qualidade como critério para a escolha um critério simplesmente de gestão. Não é? É como se o reitor precisasse fazer um MBA, que está na moda, não é? E ideológico, não pode ser de partido de esquerda. Isso, se acontecer, vai ser realmente uma tragédia. Professor, o Jair Bolsonaro, ele defende ser necessária uma reforma no sistema educacional brasileiro. Segundo ele, uma integração vai permitir diagnósticos precisos para o desempenho dos estudantes e a qualificação do professor. Uma das bandeiras do novo governo deve ser o maior uso do ensino à distância para o ensino fundamental, médio e superior no Brasil. Como educador, qual é a sua avaliação e quais os riscos dessa medida realmente ser posta em prática? Eu ando questionando muito os termos que você usa, né, Giliane? Integração você usou. Integração em que sentido? Pode ler outra vez a ideia do presidente? O presidente defende ser necessária uma reforma no sistema educacional brasileiro. Segundo ele, palavras dele, uma integração vai permitir diagnósticos precisos. O que nós mais temos é diagnóstico no Ministério da Educação. Não precisamos mais. Integração com o quê? Com o alto comando? Diagnóstico nós já temos e continuamos fazendo, e temos equipes bem qualificadas dentro do Ministério da Educação para estar fazendo continuadamente diagnósticos. São palavras vãs, são palavras soltas, demagógicas. Tá? O que ele tem que fazer é pagar bem os professores da educação básica, sem tirar do ensino superior, como eles estão querendo, como estão propondo. O que ele precisa é respeitar os professores e valorizar os professores. Tem que começar por aí. Se você não valorizar o professor, pode fazer o diagnóstico que quiser, integrado com o general que você quiser, que não vai dar certo. Respeite os professores.
Uma nação razoável, não é essa expressão que vocês gostam? Uma nação razoável respeita os professores. Tá? Educação à distância já é um problema no nível superior. Porque é muito fácil transitar para picaretagem. Já temos muito disso nesse país. Tá? Agora imagina para a pobre criança, como é que vai ser o ensino à distância? É videogame? Como é que você vai educar seu filho? Qual é a idade do seu filho, Haroldo? Minha filha tem 6 anos. 6 anos, então bota o ensino à distância para ela. Bota ela num quarto, fecha uma tela e um Moodle. Ela sabe usar o Moodle? Quer dizer, não tem sentido. Isso é uma coisa absolutamente sem sentido. Tá? É claro que não vai se criar. Para quem ele estava fazendo esse discurso, eu não sei. Talvez para nos irritar. Quero dizer o seguinte, que nós temos que ficar muito vigilantes. Porque a história está cheia de exemplos de poder adquirido pela via democrática e se aproveitar esse caminho democrático para chegar ao poder, para implantar um regime autoritário. A história está cheia disso. Então, nós temos que estar vigilantes, muito atentos a isso. Isso é uma coisa que eu quero dizer. A outra coisa é que eu lamento muito, eu estou falando aqui como um velho, que sempre diz, no meu tempo, né? Eu lamento muito que nós estejamos vivendo esse tipo de situação hoje no Brasil, simplesmente por falta de lideranças políticas. O que falta nesse país são lideranças, verdadeiros estadistas. É isso que está faltando. Falta um Teotônio Vilela, falta um Mário Covas, falta um Ulisses Guimarães, falta um Leonel Brizola. Nós precisamos de lideranças políticas com nível de estadistas. Infelizmente, nós não temos isso. Tá certo. Tudo que foi destaque neste programa e essa entrevista, você confere em portaladverso.com.br. Acesse e fique por dentro daquilo que é importante para a sua carreira e para a educação pública. Ficamos por aqui. A técnica e a edição desse programa foi de Jefferson Gomes. Você ouve o programa Durgues no Ar nas terças-feiras, às 13 horas, na Rádio da Universidade, ou a qualquer momento do nosso portal. Até a próxima! O programa que acabamos de apresentar é produção independente da ADURGS. A Rádio da Universidade não se responsabiliza pelas opiniões manifestadas por seus apresentadores e entrevistados.